Que hoje nós vamos falar um pouco a respeito da perspectiva da Bíblia a respeito dos pais. Amém? Hoje é dia dos pais e a gente vai começar essa palavra lá em Gênesis. Em Gênesis 1. Gênesis 1, 26, 27, diz assim: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. O que é ser pai? A gente viu aqui que Deus ele criou o homem e a mulher, a sua imagem e a sua semelhança. E ele olhou para eles e ele disse, ele abençoou, ele disse: Sede fecundos e multiplicai. Ser pai é receber uma bênção de Deus. Amém? A bênção de poder gerar, de poder educar uma criança. E se a gente for observar bem, a Bíblia vai nos trazer o melhor exemplo de pai que a gente podia ter. E talvez você tenha pensado, ela foi lá para Gênesis 1 e ela vai falar de Adão. Meu Deus, que pai foi esse? Que pai é esse que ela quer mostrar para nós? E esse pai, se a gente for observar, no princípio, né, a Bíblia diz que Deus ele criou todas as coisas. E ele criou os céus, ele criou a terra. E tudo ele foi fazendo por meio da palavra dele. Ele foi preparando todas as coisas. Ele colocou as luzes, colocou as estrelas, né? Ele colocou o mar, as plantas, colocou os animais selvagens, os animais da terra, os animais do mar, né? E tudo por meio da palavra. Até que chegou um momento em que Deus fez uma coisa diferente. A palavra criar, né, usada aqui tantas vezes, né, criou Deus, pois, os grandes animais, né, criou Deus tantas coisas. E criar significa você trazer a existência do nada, você fazer algo a partir do nada, né? E Deus fez essas coisas por meio da palavra. Mas uma das coisas Deus fez diferente. Depois que ele já tinha preparado todas as coisas, ele olhou para si mesmo. Ele olhou a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles olharam um para o outro e disseram: façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A palavra criar, como eu disse, é fazer uma coisa a partir do nada. Mas quando Deus foi criar o homem, ele não disse haja homem, ou então terra produza o homem, igual ele fez, por exemplo, com as plantas. A terra produza plantas, né? Ele não fez isso, ele não olhou para o barro e falou: barro produza o homem. A essência do homem, ela veio de Deus. A palavra façamos, quando é relacionada a filhos, ela tem a tradução produzir de si. Ou seja, o homem ele veio do próprio Deus. Quando Deus disse façamos o homem, é como se ele tivesse dito: produzo de mim o homem. Ele falou, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Quando nós geramos um filho ou uma filha, a gente pode observar às vezes, o nariz é do pai, os olhos são da mãe, né? Você gera um filho à sua imagem, à sua semelhança. E foi isso que Deus fez. Deus, ele não olhou para o barro e disse haja homem. Ele gerou o homem. Ele pensou, ele sonhou, ele desejou. E ele fez o homem a partir de si. A essência do homem, ela veio do Senhor. E a gente está falando sobre ser pai. E a gente viu aqui que
Deus, ele, depois de criar o homem e a mulher, ele os abençoou e ele disse para eles: sede fecundos, multiplicai-vos, né? E a Bíblia fala depois que os homens, eles geravam filhos segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança, né? E Deus, quando ele gerou Adão, né, a Bíblia fala lá em Lucas 3, né, mostra uma genealogia enorme. E se você for olhar, diz assim: tal pessoa, filho de tal pessoa, tal pessoa, filho de tal pessoa, até que chega no último, né, no topo da árvore, e diz assim: Adão, filho de Deus. Por quê? Adão, ele foi gerado de Deus. Mas uma coisa que me chama a atenção em toda a criação, além do fato de Deus ter parado ele mesmo para gerar alguém conforme a sua imagem e a sua semelhança, né, um filho, como Lucas diz, eu achei muito interessante, porque Deus, ele podia ter criado a humanidade toda de uma vez. Ele não precisava colocar um homem e uma mulher no jardim e dizer: multiplicai-vos. Ele podia simplesmente criar todo mundo de uma vez. Mas Deus, ele quis fazer a família, né? Nesse momento ele instituiu a família e ele colocou ali um casal no jardim. Ele podia já ter criado um casal com seus filhos de repente, mas não. Ele criou um casal, um homem e uma mulher, que não eram pai e não eram uma mãe. Eles foram criados à imagem e à semelhança de Deus, com o potencial para um dia eles gerarem vida a partir deles e eles fazerem pelos filhos deles aquilo que Deus estava fazendo por eles. Quando Deus coloca o homem e a mulher, na verdade assim, né, Deus, ele criou os dois ao mesmo tempo, mas primeiro ele coloca o homem no jardim e ele vai ensinar o homem. E depois ele coloca a mulher, depois ele traz a mulher. E se a gente for observar, o único jeito de a gente aprender a ser pai realmente é com Deus, porque ninguém nasce pai, né? Eles nasceram ali homem e mulher, mas Deus deu a bênção de que eles se tornassem pai e mãe, né? Ser pai é ser abençoado por Deus. E ser pai é também um grande desafio, uma grande responsabilidade, porque é algo que você nunca fez. A partir do momento que nasce um filho, nasce também um pai, porque antes de aquela pessoa ter um filho, é simplesmente um homem, é simplesmente uma mulher. E eu fui olhar no dicionário o significado de pai, e uma tradução bem interessante que eu achei é que pai significa um homem em relação aos seus filhos, né? Pai não é só aquele que gera, como eu falei, mas o pai, ele é aquele que é um homem em relação aos seus filhos. É aquele que é o provedor, que é o educador, é aquele que tem esse papel diante dos seus filhos. Não existe só pai de nascença, pai de sangue, né? Mas muitos homens que nós conhecemos, eles se tornam pais porque eles puxam para si essa responsabilidade de ser referência. Deus, ele coloca um casal ali no jardim e ele diz: sejam abençoados, multipliquem-se. Ele colocou eles ali primeiro, né, ensinou algumas coisas e ele simplesmente disse: vão. E a gente vai aprendendo todos os dias a se tornar pai, né, a se tornar mãe. Isso vem do Senhor, né? Se a gente for buscar aqui na Bíblia, a Bíblia fala uma série de coisas a respeito de pais. O pai na Bíblia, ele é uma referência. A gente pode observar que Deus, ele não criou pais e filhos ao mesmo tempo, né? O casal ao mesmo tempo ali com as crianças já, mas ele colocou eles ali primeiro para que eles fossem uma referência para os seus filhos. E é isso que ser pai é. Ser pai é ser um homem diante dos seus filhos, é ser a referência para eles, ser o exemplo. E a Bíblia fala bastante a respeito dessas responsabilidades de pai. E
Em Provérbios 22:6, fala a respeito do ensino. Ensina a criança em que caminho ela deve andar e ela jamais se desviará dele. Fala a respeito da responsabilidade de disciplinar. Fala que o pai corrige ao filho que ama e que Deus ele faz assim também com os seus filhos. A Bíblia fala que o pai instrui e aconselha em Efésios 6:4. E eu quero que vocês abram agora comigo. Uma das coisas mais importantes está lá em Lucas 11, versículo 9. Lucas 11:9 fala de Jesus ensinando a respeito da oração. E ele diz bem assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de um peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. A Bíblia nos ensina, Jesus nos ensina a orar, clamando por Deus, pedindo, e Ele ensina que aquele que pede receberá, que aquele que busca ele vai encontrar. Porque o Pai, Ele é aquele que você sempre pode contar. Era isso que Jesus estava ensinando aos seus discípulos. O que todos achavam estranho em Jesus era que Jesus ele tinha essa consciência de que Deus era seu Pai. E Ele ensinava aos seus discípulos dessa forma. Ele ensinava a orar: Pai nosso que estás no céu. Ele ensinava: você pode chegar, você pode pedir, quando você precisar, é só você recorrer ao seu Pai. Era isso que Jesus ensinava. O Pai, Ele é aquele com que a gente sempre pode contar, a quem a gente sempre pode recorrer. A Bíblia fala de Deus como um socorro bem presente, como um abrigo, como um refúgio. O Pai, Ele tem essa capacidade de refletir a paternidade de Deus. Um bom pai, ele tipifica o amor de Deus. O amor de um pai é aquele amor incondicional. A gente vê, às vezes, até mesmo casos tristes de que um filho cometeu um crime e o pai tomou a culpa porque queria ir no lugar dele. O amor de pai é assim. O amor de pai, ele é um amor incondicional. Aquele pai, ele olha para o seu filho e às vezes o filho sofrendo por alguma coisa e ele fala: quem dera que eu pudesse carregar isso nos meus ombros, ou quem dera eu pudesse estar ali no lugar dele. E essa é uma característica de um pai de amor, amém? É uma característica do nosso Deus. Lá em Salmos 103, versículos 13 e 14, o Pai, ele se compadece de nós nas nossas fragilidades. O Pai, o amor de Pai, ele é um amor incondicional, ele é um amor até mesmo sacrificial. Quantas vezes um pai deixa de fazer uma coisa para si, para poder fazer para o filho? Quantas vezes o pai abre mão de alguma coisa para que o filho possa ter? E Deus, Ele nos amou de uma tal maneira que a gente vê aqui, como nos casos que eu falei, de um pai que às vezes vai até para a prisão para que o filho dele não vá, vai até cumprir uma pena para que o filho dele não precise ir. A gente vê muitas vezes, o filho fez uma coisa, mas o pai vai lá e socorre, tenta até mesmo tomar para si uma culpa que não era dele. E Deus,
o pai tem uma particularidade. Ele gera um filho com todo o amor, e cada pai é de um jeito. A gente vê, por exemplo, muitas vezes um pai que seja um pai coruja, eu não vou julgar se está certo, se está errado, mas eu sei que ali tem uma propriedade, né, de Deus, de muitas vezes ele olhar e saber reconhecer aquilo que tem de bom. Às vezes temos pais muito rigorosos, né, mas é a forma deles de demonstrar o amor, porque às vezes ele quer ser tão rigoroso com você para que você não venha a passar por nenhuma dificuldade ou não venha a cometer um erro que talvez ele já tenha cometido. E às vezes a gente não sabe entender esse amor, a gente não sabe ver esse amor. Às vezes tem um pai que é super protetor, ele não quer que o seu filho sofra com nada, né? E aí às vezes a gente não consegue entender esse amor. E muitas vezes os pais dizem pra gente não fazer ou pra gente não ir a algum lugar e a gente não sabe entender. Mas a verdade é que cada pai ele tem a sua maneira de refletir um amor incondicional que ele tem por você. E Deus, ele mesmo sendo Deus, ele criou um filho, criou Adão com livre-arbítrio. E a gente pode olhar às vezes para uma pessoa e dizer: nossa, o pai não soube criar. Mas estava lá o próprio Deus, aquele que é perfeito. E o primeiro filho dele, né, Adão, que ele cuidou com tanto carinho, que ele instruiu, que ele colocou no jardim e ele falou: eu vou te ensinar a cuidar, né? Ele passou responsabilidades, ele mostrou como fazer, né? Ele deu toda a instrução. Ele disse: olha, dessa árvore você pode comer, mas dessa você não deve. Só que as pessoas têm as suas próprias escolhas. E a gente observa que Adão, ele caiu, ele pecou. Mas Deus em momento nenhum desistiu dele. O amor de pai é assim. É um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. É um amor que perdoa. É um amor que não tem limites. E na mesma hora que Adão pecou, Deus ele falou: eu vou enviar um nascido de mulher, que ele vai pisar sobre a cabeça da serpente. No mesmo capítulo da queda, Deus ele já diz que ele não vai deixar assim. Ele já toma a providência, porque ele é um pai de amor. Ele não podia ver o filho dele caindo e ele não fazer nada. E a Bíblia conta que Deus ele enviou Jesus. Jesus, ele é o próprio Deus. A Bíblia diz no início, no princípio era o Verbo. Ele estava com Deus e ele era Deus. Deus, ele abriu mão da sua glória. Ele veio à terra como um homem, na forma de Jesus. E ele se entregou para morrer no nosso lugar. O amor de pai dele foi tão forte que Deus, pensa, o Criador de todas as coisas, aquele que é eterno, houve um momento da eternidade em que Deus decidiu, ele olhou para si mesmo e ele disse: vou produzir de mim, eu vou gerar alguém à minha imagem, à minha semelhança, eu vou ter um filho. E esse filho, o homem, Adão, um dia Adão caiu, Adão pecou, e o que Deus fez? Ele assumiu o lugar do homem pecador. Ele sofreu no nosso lugar. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele não desistiu de nós. Como o bom pai que ele é, ele nunca desiste dos seus filhos. E a Bíblia diz que aqueles que creem em Jesus e que o recebem como Senhor e Salvador, esses são feitos filhos de Deus. Deus, ele não desistiu de nós, não desistiu da humanidade naquele momento em que Adão pecou. Mas ele continuou com o amor incondicional dele. O tempo todo, de Gênesis a Apocalipse, a gente vê Deus tentando se aproximar da sua criação. Adão, ele saiu daquela posição, né? Quando ele
quando ele pecou, ele abriu mão, né, de ter Deus como um pai. A Bíblia conta que o pai do pecado, o pai da mentira, ele é Satanás. Mas Deus, ele jamais desistiu da humanidade. Em todo momento, Deus, ele vem tentando se revelar. Em todo momento, se você for observar, mesmo o povo de Deus lá no deserto, um povo que não tinha muita comunhão com ele, um povo que tudo que acontecia, eles reclamavam e eles queriam voltar para o Egito e não tinham a menor gratidão pelo que Deus havia feito por eles. Mas todos os dias, Deus colocava uma nuvem, né, que os cobria do sol forte no deserto e uma coluna de fogo durante a noite para esquentá-los. E a gente vê em cada página da Bíblia o amor de Deus sendo revelado, um amor de pai, porque é isso que Deus é. Jesus, quando ele veio a essa terra, ele veio a nos ensinar que Deus, ele é pai e que ele deseja ter comunhão com seus filhos. Sabe, Deus, ele, desde o princípio, quando ele criou todas as coisas, ele estabeleceu que um ser só podia ter intimidade com um outro ser da sua mesma espécie, da sua mesma natureza. E ele olhou para toda a criação e ele falou: não existe ninguém que tenha a minha natureza, ninguém que eu possa me relacionar, sabe, aquele que seja a minha imagem, a minha semelhança. E ele decidiu criar o homem para que ele pudesse ter comunhão com ele, para que ele pudesse ser de fato um pai para o homem. E é isso que ele tenta desde o início, e é isso que ele quer hoje. Como eu falei, aqueles que recebem a Jesus, eles se tornam filhos de Deus. A Bíblia diz que ele nos dá o poder de ser chamados filhos de Deus. Então, sabe, eu não sei se você tem um pai aqui na terra que te ame, que cuide de você, mas eu quero te dizer que tem alguém, sabe, tem um Deus que desde o princípio ele te amou, que ele te gerou do amor dele, que desde o princípio ele sonhou com você, de nenhuma maneira você veio por acaso. A Bíblia diz que Deus, ele olhou para si e ele disse: façamos. Ele produziu dele mesmo. Ele teve aquele tempo de gerar, de sonhar, de pensar. Deus, ele criou cada um de nós com sonhos, com planos, com habilidades. Cada um tem em si alguma coisa que herdou do próprio Deus, algum dom, alguma habilidade, alguma característica. E é como eu falei, não existe como você aprender a ser um bom pai se não for de Deus. Deus é que é o nosso exemplo, ele é que nos ensina. Então eu quero deixar 2 apelos nessa noite para vocês. Se você é pai ou deseja se tornar um pai, que você observe o exemplo de Deus, que você venha buscar sabedoria nele, porque ele é aquele que é o melhor pai do mundo. E que você venha refletir a paternidade de Deus para os seus filhos. E se você ainda não teve a oportunidade de aceitar Jesus, de recebê-lo como seu Senhor e como seu Salvador, eu quero dizer que nessa noite, assim como o pai do filho pródigo olhou para o seu filho, viu ele vindo e abriu os braços e abraçou, Deus, ele olha para você assim, e ele espera que você se entregue para ele, que você deixe ele ser o seu pai. Amém?